Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula, né? Aula de hoje nós vamos falar sobre astronomia, certo? Nas próximas aulas o professor vai dar continuidade sobre esse assunto. Estamos iniciando hoje mais um bimestre, tá? E eu acho que essa vai ser a última semana que eu vou estar aqui com vocês, dando essas aulas. Hoje tem tudo para ser uma aula. Teria tudo para ser uma aula ao vivo, né? Se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque não deu certo fazer ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, eu queria falar para vocês de uma diferença sutil que existe entre duas palavrinhas, mas que o significado delas é bem diferente. De astronomia para astrologia, tá? A palavra parece, mas o significado é bem diferente, tá? Primeiro, gente, a astrologia, ela estuda, né, como os astros interferem na vida das pessoas. A astrologia é aquela que fala sobre os signos, né? Fulano é de aquário, de peixes, de não sei o quê, né? Então, é a astrologia que estuda isso. Ah, o planeta tal está de tal forma, por isso quem é de Sagitário hoje vai ter uma surpresa, né? Então, a astrologia ela é baseada nessas crenças, não é uma ciência. Não posso dizer que as informações presentes lá nos signos são verdadeiras, né? Então, é mesmo uma crença do dia a dia das pessoas. Já a astronomia é uma ciência. Ela é comprovada através de observações, através de evidências, de dados observados, né, em telescópios, em pesquisa. É uma ciência que estuda o que é de fato que acontece lá nos astros. E não é um ramo que fala que os astros vão interferir na vida da pessoa de tal forma. Não. A astronomia estuda o que acontece com os astros, né? E a astrologia fala sobre como os astros interferem na vida da pessoa, né, gente? A astronomia, ela é uma ciência renomada, né? Que possui embasamento científico. Já a astrologia não, né? Mas quem acredita, tudo bem, né? Mas não tem um embasamento científico. Então, vamos lá iniciar a aula de hoje, tá bom? Primeiro, gente, nós vamos falar aqui um pouco sobre a nossa casa, né? O lugar onde a gente vive. Tenho certeza que vocês já viram aí essa imagem por aí em algum lugar, né? Desse astro aí tão conhecido nos livros, que com certeza vocês já viram, né? A Terra, gente, ela é um planeta, né? Muitas pessoas falam que a Terra é plana, mas, gente, esse pessoal não tem embasamento nenhum para falar uma coisa dessa. Não tem justificativa. É totalmente sem sentido isso, tá? A Terra é um planeta, né, que possui seu formato esférico. Ela é um pouco achatada nos polos, mas é ainda praticamente uma esfera, tá? Então, a Terra, gente, ela é definida como um planeta. Mas, na verdade, o que seria um planeta? Vamos ver aqui. Em 2006, gente, a União Astronômica Internacional, que é quem define o que é um planeta, o que é uma estrela, o que é um cometa, um asteroide, né? Então, eles tiveram uma assembleia e nesse dia eles decidiram que planeta precisa ter três categorias, ter três características para me dizer que ele é um planeta. A primeira, ele tem que estar em órbita ao redor do Sol, né? Ele tem que estar girando ao redor do Sol. A segunda, ele tem que ter forma determinada pelo equilíbrio hidrostático, resultante do fato de que sua força de gravidade supera as forças de coesão dos materiais que constituem, ou seja, a gravidade dele faz com que ele tenha um formato arredondado, né? Assim como a Terra, um formato esférico, e também é um objeto de dimensão predominante entre os corpos que se encontram em órbitas vizinhas.
Ou seja, né, na órbita dele não tem nenhum corpo de tamanho próximo ao tamanho do planeta, né? Na órbita dele não tem um corpo do tamanho parecido com o dele. Ele é bem maior do que todo e qualquer corpo que existe. Pode ter, né, uns asteroides pequenininhos, uma poeira, tem outros corpos na órbita dele, mas nenhum é do tamanho dele, né? Essa é a definição de planeta. Por isso que a Terra, ela é designada um planeta porque ela cumpre esses 3 requisitos, tudo bem? Ela é um planeta porque ela gira em torno do Sol, porque ela é redonda e na órbita dela, né, o tamanho dela é predominante. Ela conseguiu limpar toda a órbita dela, sem deixar detritos, né, de asteroides no caminho, pedaços de rochas. A Terra possui 4.500 milhões de anos, tá? 4,5 milhões de anos. Possui um diâmetro de 12.756 quilômetros, tá? O diâmetro dela é de uma ponta a outra do planeta, mede 12.756 quilômetros, né, gente? Tem uma história bem interessante. Em Alexandria, Eratóstenes viveu em Alexandria e lá ele conseguiu calcular, gente, sem tecnologia alguma, utilizando apenas um graveto e a luz solar, ele conseguiu ver lá na sombra que fazia com o graveto e calculou o tamanho do raio da Terra. Gente, é impressionante. Pesquisem que vocês vão gostar da história. Ele conseguiu fazer isso, né, utilizando uma técnica bem rudimentar para a época, né, como se fosse um espetinho, e ele via a sombra e ele conseguia também saber a distância entre um ponto e outro, e aí ele fez um cálculo e conseguiu chegar a um valor muito perto, mas muito perto do valor real, tá certo? A distância até o Sol, gente, é quase 150 milhões de quilômetros, né, até o Sol. E o que é de tão interessante na Terra, né? Por que a Terra ela é vista assim pela gente como algo tão especial? Porque até hoje, pessoal, a Terra foi o único planeta da nossa vizinhança, de todos os estudos, que foi comprovada a existência de vida, né? Então, é algo muito especial a gente saber que no nosso sistema, na nossa vizinhança, com toda a tecnologia que a gente tem, né? Que ainda é muito pequena, né? A tecnologia ainda é muito pequena, mas a gente não conseguiu identificar ainda, comprovar que existe outro planeta que tenha vida. Então, a Terra ela se torna muito especial por isso, né? Nós somos a única forma de vida que conhecemos, né? As formas de vida do nosso planeta, tá bom? Então, por isso ela se torna tão especial. Gente, a nossa Terra, ela é um planeta, né? Vocês viram que eu falei que para ser um planeta ele tem que estar em torno do Sol, né? E o Sol o que é na verdade? É uma estrela, né, pessoal? Sol é uma estrela? Mas, professora, se o Sol é uma estrela, por que ele é tão maior que as outras? E por que ele é uma estrela e aparece de dia? Por que ele não aparece de noite, né? Então, o Sol, gente, ele é uma estrela e ele é tão maior que as outras estrelas porque ele está mais próximo. A estrela que tem mais próximo de nós é o Sol, por isso que ele aparece maior, até porque a gente orbita ele, né? A gente gira em torno dele. Aí eu pergunto, mas por que o Sol aparece de dia e não de noite, como as outras estrelas? E por que as outras estrelas de dia elas somem, né? Essas estrelas, pessoal, elas não somem durante o dia, né? As estrelas, elas estão lá durante o dia também. Mas por que a gente não consegue ver, né? Porque a luz do sol é tão forte que acaba ofuscando elas. Eu vou dar um exemplo para que vocês percebam. Por exemplo, se eu tenho um refletor, né? Um refletor de estágio, um refletor que tem uma luz bem forte,
e aí esse refletor está bem próximo de mim, e eu tenho a 100 metros um vagalume. Eu tenho um refletor que está bem próximo e tem um vagalume que está a 100 metros. Se o refletor está ligado próximo da minha visão, eu não vou conseguir enxergar a luz do vagalume que está lá longe, né? Eu não vou conseguir porque vai ofuscar. Agora, né? Para me conseguir enxergar a luz do vagalume, o que é que eu tenho que fazer? Tirar o refletor, né? Quando eu tiro o refletor, aí sim eu consigo enxergar a luz do vagalume. Isso acontece também com as estrelas. Quando o sol se põe, né? O sol esconde, né, a sua luminosidade, aí é que eu consigo enxergar a luminosidade das outras estrelas que estão muito mais longe, tá? Não é que elas apareçam só de noite, não. É que eu não consigo enxergar por causa do brilho do sol que acaba ofuscando. Mas, na verdade, gente, o que é a estrela, né? São grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação. Gente, ó, a estrela é basicamente gás quente, tá? É uma grande quantidade de gás muito quente. Eles emitem luz, eles têm luz própria, eles brilham, né? Diferente da Terra. A Terra não emite luz própria, ela não brilha. Ela precisa que o Sol ilumine ela, tudo bem? Então, dentro deles, gente, eles fazem uma reação chamada de fusão nuclear. Essa reação é basicamente pegar a matéria e transformar em energia. É essa energia que é enviada para a gente, tá? Por isso que o Sol é tão importante para a vida na Terra, porque ele envia energia para a gente, né? Ele tem uma massa tão grande, né? Ele possui uma gravidade forte que faz com que a Terra gire em torno dele. E a Terra girando em torno dele, ela consegue sobreviver por causa desse calor enviado pelo Sol, tá certo? Então, grande quantidade de energia são enviadas por essa estrela. Por isso que possibilita a vida na Terra. Agora, gente, aqui eu tenho uma imagem. A gente olha para o Sol e não parece ser tão grande não, né? Essa estrela a gente tem contato com ela todo dia, né? Mas observe a diferença de tamanho entre o Sol e as outras estrelas. Aliás, e os outros planetas. Essa bola gigante aí é o Sol. Esses dois planetas maiores são Júpiter e Saturno, né? E bem pequenininho aí que a gente tá vendo só as pontinhas é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? São essas pontinhas que a gente tá vendo aí. São muito pequenas comparado ao tamanho do Sol. Esse tamanho aí, gente, ele tá proporcional. É como se tivesse uma escala que é como se fosse desse tamanho mesmo, tá? Esse desenho ele tá em escala. Então, olha a diferença de tamanho. É como se fosse um grãozinho de areia, né? Próximo ao tamanho do Sol. É muito pequeno, tá bom? Então, esse aqui é o tamanho em proporção desses astros que fazem parte do nosso sistema solar, né? E no sistema solar ele tem o que mais, né? Ele tem não só, pessoal, não só estrela e planeta. Aqui eu tenho o Sol, certo? Aqui eu tenho aqueles planetas que são os mais pequenos, né? Que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Entre Marte e Júpiter, eu tenho um cinturão de asteroides. São vários pedaços de rocha, tá? Eu tenho aqui Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que são planetas. E tem bem aqui um planetinha, que era considerado planeta, né? Bem especial, que é Plutão, né? Que nos livros de ciência sempre falava que Plutão ele era um planeta, né? Só que Plutão ele deixou de ser planeta. Ele agora é considerado planeta anão. Assim como vários outros, ó. Assim como Ceres, bem aqui, ó. É um planeta não. Haumea é outro. Makemake. Então, tudo isso são planetas anões. E o que é um planeta anão? É um planetinha, um pedaço de rocha, como se fosse um pedaço de rocha, que ele não é tão grande para ser planeta. Ele gira em torno do Sol também.
Mas a diferença dele é que ele não consegue limpar a sua vizinhança. Ou seja, na órbita dele tem vários outros corpos de tamanho parecido com o dele. A gente consegue observar aqui na órbita de Ceres, ó, tem vários outros asteroides do tamanho próximo a ele. Então, ele não conseguiu limpar aí a sua órbita, né, o seu caminho. Então, ele não é considerado um planeta por isso. E por isso que Plutão deixou de ser considerado planeta. Porque se ele fosse considerado planeta, todos esses outros também seriam. Então, eles resolveram criar essa nova categoria de planeta anão, né? E assim enquadrar esses outros planetas anões. A gente pode ver que o nosso sistema, gente, não tem só planeta, não tem só estrela. Tem lua, tem meteoro, tem cometa, tem asteroide, tem poeira, né? Tem bastante poeira, tem vários outros corpos, tá? Um sistema solar, ele é bem complexo. Ele não possui apenas os planetas e a estrela, mas possui vários outros corpos também, tá? E o nosso sistema possui basicamente isso, tá bom? Então, vamos lá. O nosso sistema solar, gente, ele está contido dentro de uma galáxia. Mas, na verdade, o que é uma galáxia? As galáxias são formadas por agrupamentos de vários corpos celestes, principalmente por planetas, estrelas, poeira cósmica e outros elementos astronômicos que ficam em um centro comum. A força da gravidade é a principal responsável pela união dos componentes de uma determinada galáxia. Então, gente, galáxia é um grupo que tem vários corpos celestes juntos, vários conjuntos de sistemas solares, como a gente viu. Então, tem vários sistemas planetários. Igual como a gente viu o nosso sistema solar, eu pego um grupo deles e eu tenho uma galáxia. Mas uma galáxia não tem só isso, né? Tem várias outras coisas, tem poeira, tem todos os elementos que eu já citei, né? A lua, planeta, estrela. E além do mais, eles têm uma coisa em comum, porque eles estão todos ali naquela região, girando ao redor de um centro, tá? Daqui a pouco eu vou falar o que tem nesse centro da galáxia, tá? Aqui na Terra, nós conseguimos observar, de alguns lugares, um caminho no céu, que seria esse caminho no céu, tá bom? Os antigos viam esse caminho e eles chamavam de caminho de leite, tá? Porque parecia um caminho de leite, porque às vezes ficava branco, né? Então, parecia um caminho de leite. Daí, eles chamaram de Via Láctea, que significa isso, caminho de leite, tá? Então, esse caminho de leite é, na verdade, como se fosse um pedaço da nossa galáxia, da onde a gente vive. Eu chamo um braço da galáxia, tá? Como se fosse um braço da nossa galáxia. Essa é uma parte que a gente consegue ver no céu, daqui da Terra, tá bom? Isso é a galáxia toda? Não, é só um braço dela. Eu queria dizer para vocês que se vocês virem alguma foto por aí da Via Láctea, normalmente não é uma foto tirada, uma foto real, né? Deixa eu explicar para vocês por que não. Imagine que você tá numa rua, né, com o celular, você tá no meio da rua, e você tá com o celular e tenta fotografar a rua inteira. Você vai conseguir fotografar a rua inteira? Você vira o celular para um lado, você fotografa um lado da rua. Você vira o celular para o outro, você fotografa o outro lado. Mas se você quiser fotografar a rua inteira, não tem como você fazer isso, porque você está dentro da rua, né? Você só consegue fotografar se você usar outro instrumento com a tecnologia maior. Por exemplo, um drone. Eu consigo sim fotografar a rua inteira pelo drone, mas não com o celular. Então, essa analogia eu quero que vocês pensem assim como é a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia muito grande, né? Não tem como eu sair da Via Láctea para ir lá tirar uma foto dela inteira. Não tem como. Então, o que os cientistas fazem para a gente ver como é a galáxia?
eles fotografam pequenos pedaços do que dá para ver aqui da Terra, né? Por exemplo, esse braço da galáxia. E eles acabam montando no computador como que seria essa nossa galáxia. Por exemplo, essa imagem é uma imagem montada no computador de acordo com as características da nossa galáxia e eles afirmam que a galáxia é dessa forma. Apesar, através das evidências que ele tem, dos estudos, de várias fotografias, de pedaços, né? Então, eles chegam a essa forma. E também observando galáxias vizinhas, que são parecidas com a nossa. Então, eles fotografam e têm a noção que a nossa é dessa forma. Então, aqui não é uma foto real tirada da Via Láctea. É apenas uma montagem, né, feita em computador, tá bom? Mas a Via Láctea tem realmente esse formato, tá? Se vocês observarem, é como se tudo tivesse aí girando em torno de um centro. Esse centro aí que tem uma luz forte aí, certo? O que está no centro da nossa galáxia, assim como praticamente todas as galáxias, é um buraco negro, tá? É um objeto muito massivo, tem uma massa muito grande, tá? E ele é pequeno, muito denso, né? E faz com que tudo gire ao redor dele, porque ele possui uma grande gravidade, tá bom? Então, essa é a nossa galáxia e a gente tá aí bem pequenininho em algum lugar. O nosso sistema solar inteiro está aí dentro com vários outros sistemas planetários bem pequenininho aí, tá bom? A nossa galáxia, gente, ela possui um tamanho de 105.700 anos-luz. O que isso significa? Se a gente conseguisse andar na velocidade da luz, a gente passaria praticamente 100 mil anos para poder dar uma volta de um ponto a outro, né? Andar de um ponto a outro da galáxia. E isso é impossível, né? Até porque, gente, nada da nossa tecnologia hoje permitiu a gente andar na velocidade da luz. Muito menos chegar nem a 1/4 dessa velocidade da luz, né? E também, gente, a nossa vida nunca chegaria a 100 mil anos. Então, um humano não aguentaria fazer essa travessia. Então, é totalmente inviável fazer isso, né? Andar de um ponto a outro da galáxia. É muito grande, né? É algo infinitamente grande. Essa galáxia é a maior coisa que tem no universo? Não. Aqui, gente, eu tenho uma ilustração do que seria o grupo local de galáxias. O grupo local de galáxias, gente, é como se fosse o conjunto de galáxias que ficam aí perto de nós, perto da nossa Via Láctea, tá? Vocês podem observar aí que eu tenho várias outras galáxias que estão próximas, um pouco mais distante, né? Então, o grupo local é justamente esse conjunto de galáxias. O nosso grupo local tem 35 galáxias com um diâmetro de mais de 10 milhões de anos-luz, tá? Aqui eu tenho uma comparação de que tamanho seria 1 milhão de anos-luz e o tamanho inteiro desse grupo local é de 10 milhões de anos-luz. Se vocês observarem aí, pessoal, aqui eu tenho a Via Láctea, né? A nossa Via Láctea, onde a gente mora. E bem aqui, pessoal, deixa eu ver. E bem aqui em cima eu tenho Andrômeda, tá? Andrômeda, que é uma galáxia também grande. E aqui tá ampliado, ó. Bem aqui foi ampliado para que vocês pudessem ver como é a galáxia de Andrômeda. E aqui tem outras galáxias que estão aí também que foram ampliadas, tá certo? Como elas têm diferentes formatos, se você observar, né? Tem a grande nuvem de Magalhães, pequena nuvem de Magalhães, né? Então, tem várias outras, cada um com formato distinto. Não vou me aprofundar muito nas diferenças nesse formato, mas tem algumas que parecem com a Via Láctea, outras que são mais diferentes, né? Tem um formato quase irregular, enfim, tá? Então, esse é o nosso grupo local, ou seja, são várias galáxias que estão perto uma da outra, né?
que formam esse grupo local. Aí você pode pensar, né, que esse aí é a maior parte que existe no nosso universo, né? Não, né? Eu tenho também o superaglomerado, que é o quê? Essas galáxias, né, elas se aglomeram e eu chamo de aglomerado de galáxias. Nós moramos, tá? Nós estamos nesse aglomerado aqui, ó. Aglomerado de Virgem, tá? Esse é o aglomerado de Virgem. Esse é um aglomerado de grupo local, né? Então, aqui dentro desse aglomerado de Virgem, tem vários grupos local, tá bom? Mas, aqui tem vários outros aglomerados. E tudo isso aí junto, né, forma o superaglomerado de Virgem, tá? Ele leva o nome de superaglomerado de Virgem porque, pessoal, o maior aglomerado que tem aí é o de Virgem, né? Ela possui cerca de 100 grupos e aglomerados galácticos com mais de 3.000 galáxias e um diâmetro de mais de 200 milhões de anos-luz. Gente, 200 milhões de anos-luz. 200 milhões de anos-luz é como se fosse uma pessoa levaria... Uma pessoa não, um objeto viajando da velocidade da luz levaria 200 milhões de anos para atravessar de uma ponta a outra. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, aqui, ó, tem um resumozinho do que a gente já viu. Então, é como se isso aqui fosse o endereço da Terra, tá? A gente parte do planeta Terra, né? Que é um planeta, pra gente, comparado ao nosso tamanho, é muito grande, né? É um planeta que é o terceiro planeta de um sistema solar. A gente está aí, ó, todos esses planetas estão girando em torno de uma estrela, né? Que é a estrela Sol, por isso a gente chama sistema solar. Esse sistema solar, gente, ele está dentro de uma galáxia, que é um conjunto de várias estrelas e planetas, né? Que a gente chama de Via Láctea. A nossa Via Láctea é uma galáxia, não é? É uma galáxia que está no grupo local de galáxia, onde tem várias outras galáxias também, né? E esse nosso grupo local de galáxias está dentro de um superaglomerado local. E esse superaglomerado local, gente, está dentro de um universo observável, tá? Parou por aí? Não sabemos, tá? Não sabemos. Existem teorias que afirmam que existe mais de um universo. É como se um universo estivesse dentro de outro, né? Até chegar, não sabemos onde, né? O ruim da astronomia é porque a gente está tratando com distâncias muito grandes. Então, muitas coisas são teorias, né? Não tem como a gente dizer ao certo como que é. Mas se você observar, gente, esse esquema, ele mostra o quanto nós somos pequenos, né? O quanto nós somos ínfimos. Se comparar uma Terra para um sistema solar, é muito pequeno. Para uma galáxia, mais pequena ainda. O grupo local de galáxias muito menor. Então, quanto mais aumenta, mais a gente consegue observar a imensidão do universo. É tudo muito grande, tá certo? Então, para a gente compreender melhor, eu trouxe um vídeo, tá? Que eu vou exibi-lo agora para vocês, que é uma viagem ao espaço. Confiram. Gente, nesse vídeo, né, vocês viram aí, ele faz essa viagem a outros planetas. Mas aí, se você, como não tem como a gente fazer essa viagem na realidade, né? Aí se você gostou do conteúdo de astronomia e você se interessa e quer começar a estudar um pouquinho mais sobre, mas aí você fica triste porque você não tem telescópio. Aí eu pergunto, como explorar o céu sem sair de casa? Tem como eu fazer isso? Sem um telescópio? Tem sim, tá? Tem sim. Essa é uma dica que eu vou dar para vocês que gostaram. É um aplicativo chamado Starwalk 2 Free, né? Essa é a versão gratuita, porque tem a versão paga também. É um mapa do céu em tempo real, tá? Esse aplicativo, ele é como se fosse uma câmera, né? Que você vai girando assim o celular, apontando para o céu, e ele vai identificando o que tem ali. Ah, ali tem Marte, ali tem Júpiter, ali tá a Lua, ali tá o Sol, ali tá a constelação tal, tá? Então, ele vai dizendo
tudo que tem no céu. E aí você pode ir clicando em cima dos astros e você vai tendo algumas publicações interessantes. Por exemplo, quando você aponta para Marte, aí tem, ó, por que Marte é tão vermelho? Aí tem explicando, né, por que Marte é vermelho, devido ao metal que tem lá, né, por exemplo, tá bom? Além disso, pessoal, você também consegue diferenciar, né? Isso aqui é uma estrela ou é um planeta? Você já vai conseguindo identificar o que está presente no céu à noite, tá bom? É muito ideal para as pessoas que querem iniciar nessa carreira aí de astronomia amadora, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de me contatar ou contatar o professor. Eu estou no grupo de vocês também, tá? Então, tenham um ótimo dia, pessoal, e até a próxima aula, que eu acho que eu não estarei mais com vocês, tá? Um abraço.